não nacional e internacional, que graças a Deus eu tenho hoje. Mais uma vez, boa noite para todos nós. Boa noite. Primeiramente, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade que a casa me oferece. Na verdade, nós desenvolvemos algumas pesquisas, estudo, e o nosso propósito é compartilhar. É um estudo que a gente faz e quer transmitir para outras pessoas também. Agradeço ao Reginaldo que já veio preparar o ambiente, né? A leitura do Evangelho. Eu não vou abordar o tema que a Ana Cláudia leu, embora seja um capítulo muito interessante, mas por conta do tema eu vou abordar um outro capítulo. Nós escolhemos escândalos, cortar a mão. Acho que todo mundo conhece essa expressão, não é? Todos já ouviram falar. Não, mas é a maioria. E onde que ela está colocada? É lá no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, do Evangelho segundo o Espiritismo. E entre os itens 11 e 17, Kardec faz uma série de considerações a respeito dessa fala de Jesus. Eu não vou propriamente ler tudo, é só para a gente lembrar assim, ó. No capítulo 11, Kardec já faz uma abordagem falando da questão do escândalo. Tem aquele momento em que ele fala o seguinte, esse daqui eu quero destacar, porque, olha só, ele fala o seguinte, ó, quando nós estivermos nessa condição de prática de um escândalo, então ele fala que melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona. Aí já começa a gente entender o que é isso, né? Pendurar ao pescoço uma mó de atafona e o lançasse ao fundo do mar. Isso dali, às margens do lago de Genezaré, né? Dali, o mar de Tiberíades. Então a gente já começa a se transportar para aquela localidade. E a beleza daquele ambiente e tudo mais, mas o que representaria isso, né? Então, para aquele tempo, eu coloquei aqui na frente para a gente ter uma ideia, porque essa atafona era um processo de moagem do trigo, do cereal. Então eram duas pedras que no movimento lá fazia essa moenda. Então Jesus, ele fala que seria, se nós estivéssemos nessa condição de prática do escândalo, seria melhor que ardássemos uma mó dessa e nos atirássemos ao mar. Bem, por que isso? Jesus, ele tinha uma didática própria de ensinamento. Então, em cada ambiente em que ele estava, ele usava recursos e informações relativos àquele ambiente para se fazer compreender com mais clareza. Então, àquele tempo, vamos pensar, mais de 2000 anos atrás, o judeu, a cultura judaica, então isso era uma expressão que contribuía para a compreensão. Então, eu sempre me lembro do professor Herculano Pires nos explicando sobre essa didática de Jesus. Então, ele fala para a gente, os ensinos de Jesus são sempre adaptados aos ouvintes. Ele pronuncia suas palavras de forma compreensível para todos, sempre nas ocasiões mais oportunas. Recorre frequentemente às imagens e parábolas, dando maior plasticidade às suas ideias. Então, aqui, essa imagem, essa expressão da atafona e o mó da atafona é justamente para colocar uma cima, bem firme, bem pesada, com tintas bem fortes, né? Que ele colore esse momento. Mas a gente vai, então, compreender isso lembrando, essa expressão aqui todo mundo conhece, olho por olho, dente por dente. Quem nunca ouviu falar?
Acho que todo mundo tem uma ideia do que isso representa. Só rapidamente, essa expressão, ela é bem antiga. Ela surge desde o chamado Código de Hammurabi. Então esse período, ele é de 1792 a.C. Hammurabi era um rei da Babilônia e o primeiro código de leis aparece justamente com esse rei, o Hammurabi. Mas a gente tem outros registros, a gente tem essa expressão também, ou esse pensamento, no livro de Êxodo, no Levítico, no Corão Sagrado, Êxodo e Levítico do judaísmo e o Corão Sagrado aqui do pensamento muçulmano. Mas também aparece na fala de Jesus. Então aqui, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, versículos de 38 a 48, tem essa referência dessa lei que era chamada Lei de Talião. Então imagina só como que ela funcionava. E a gente veio um pouco depois, aqui eu coloquei uma imagem de Gandhi, e essa fala, essas expressões que a gente vê e recolhe na internet, eu ouvi, não sei se vocês já ouviram, que seria uma fala de Gandhi, mas também que seria do Nelson Mandela. O Nelson Mandela, acho que também pelo menos a maioria já ouviu dizer, que foi o presidente da África do Sul. Ele ficou, se não me engano, 27 anos presos, ele foi bastante torturado, maltratado. Quando ele sai da prisão, ele não se coloca na posição de vingador, porque ele inclusive se torna o presidente da África do Sul. Então ele diz essa fala, se a gente for vingar, então o que nós teremos? Nós teremos um país de cegos e banguelos, imagina então, e Gandhi, que foi um papel que nós conhecemos de pacificador, foi isso que ele fala, olho por olho e o mundo acabará cego. Só para a gente ver que isso, 1700 é alguma coisa que foi exatamente antes de Cristo, mas será que mudou hoje o nosso entendimento desse olho por olho, dente por dente? Mudou muito, mudou, melhorou demais, porque da proporção que era, para os nossos tempos hoje, isso melhorou demais. A questão da justiça, ela tem sim, sem dúvida nenhuma, sofrido uma grande transformação, mas ainda falta muito, a gente prestando atenção na letra que o Reginaldo cantava pra gente, em todas as canções que ele cantou, dá pra gente ir pensando, analisando, falando de evolução, falando até de transição planetária, alguma coisa assim, de evolução planeta, né, de regeneração, mas nós ainda temos que trabalhar muito para alcançarmos essa condição, muito. E a gente pode chamar a atenção que aqueles dentre nós que já têm um pequeno conhecimento sobre a lei de amor, justiça e caridade, nós temos muito trabalho para realizar em nós e também em torno de nós. Fazer brilhar a nossa luz, porque foi Jesus que recomendou, né? Brilha a vossa luz. Então a gente tem assim, quem conhece um vagalume? Vagalume não tem uma luzinha? A gente tem aquela luzinha, mas vai se expandindo à medida que a gente consegue compreender esses ensinamentos de Jesus e fazendo a nossa transformação moral. Então, meus amigos, olha só, essa lei, falei que tinha lá no Corão Sagrado, né? No capítulo 5, eu não sei se eles chamam de versículo também, confesso que eu não sei, mas é capítulo 5, 38, olha só a sentença, isso vale para hoje. Nós temos muitos países que ainda seguem essa orientação: cortar as mãos do ladrão e da ladra após um julgamento justo em compensação pelo seu crime. Essa é uma sentença dissuasora proferida por Deus. Deus é poderoso, sábio. Então isso está valendo até hoje em alguns países. E a gente vê isso, você busca
nos noticiários como que essa lei ela é cumprida. Por exemplo, aqui nós temos um acontecimento na Síria que está vivendo hoje uma nova, estão chamando de um novo genocídio, não sei se vocês estão acompanhando. O governo anterior, que ele esteve por lá por volta dos 50 anos, e o governo que o destituiu, ele tem os seus partidários, mas tem aqueles que seguiam o antigo governo e estão assassinando mesmo aqueles que eles vão encontrando que eram do antigo governo. Parece que tem a última notícia que eu soube de mais de pessoas que foram mortas porque eram do partido contrário. Então é esse o pensamento ainda, é esse o entendimento daqueles nossos irmãos. E aqui nós temos aqui uma situação, ó, o suposto ladrão de olhos vendados aqui, não sei se dá para ver com clareza, mas ele está sendo submetido àquela lei. Então, como que foi? Ó, tem a mão cortada como uma espécie de cutelo, faca retangular para o corte de carne. A mutilação teria ocorrido em Raqqa, não sei o nome da cidade lá. Como que eles fazem? Corta-se a mão direita e o pé esquerdo. Regra geral, eles cumprem dessa forma. No primeiro crime, corta-se a mão direita e o pé esquerdo. É reincidente no crime, corta a mão esquerda e o pé direito. Isso acontece até hoje. Ou então, no Islã, a lei islâmica no Sudão, uma pessoa que foi pega roubando um valor que seria correspondente a R$490, e o celular, condenado a amputar um pé e uma mão, nesse regime aí, mão direita, pé esquerdo. Então são exemplos de tempos recentes que de fato isso acontece. Tem uma outra situação que eu achei muito mais assim forte pra gente, mas antes eu quero lembrar, no Brasil será que alguém pensa assim? Nós tivemos em 2020, olha só, 2020, um parlamentar do Paraná apresentou um projeto de lei, e esse projeto de lei, ele propunha que a amputação das mãos de políticos condenados por crimes de corrupção ou improbidade administrativa. Isso foi em 2020, o projeto foi devolvido, mas, enfim, sem comentários, né? Tem comentários nos dois aspectos, da corrupção, mas da proposição não sei. Esse caso aqui, pessoal, um menino de 15 anos amputa a própria mão para se desculpar por insulto a Maomé, isso no Paquistão. Então, o que é essa criança de 15 anos? Porque ele estava na mesquita assistindo uma reunião e ele entende errado uma pergunta e ele levanta a mão. Então, aquele levantar da mão era como se ele estivesse contestando a lei de Maomé. Então, eles chamam do clérigo que estava ali fazendo aquela exposição, ele fala que ele estava fazendo alguma coisa em desrespeito, que seria uma heresia, alguma coisa assim. O menino se levanta, vai para casa, pega um podão, de podar o jardim assim, e ele amputa a própria mão. A consciência dele, porque ele foi educado, orientado com aquele procedimento, então ele se sentiu, vamos usar uma palavra, ele se sentiu em pecado, e aí ele próprio faz a justiça. Eu vou colocar uma outra situação que eu quero para a gente comparar e refletir. Então ele, depois de ser denominado de herético e tudo mais, então ele é visitado e comemorado, olha, como um herói por ele ter se automutilado por conta do crime que ele havia cometido. Outra situação, eu coloquei um texto grande até, mas eu queria tirar alguns pedacinhos. Alguns de vocês eu creio que já leram Memórias de um Suicida. Para quem, só a Elaine que já leu? Reginaldo. Mas é um livro, você também, mas ele faz relatos de suicidas, né? Um livro que tem ensinamentos muito interessantes, muito
mas muito esclarecedor também. E lá tem ele fala dos casos de alguns suicidas, e aqui eu quero trazer o caso de um português, um escritor português, o Mário Sobral, se alguém vai se lembrar. Mário Sobral, ele tinha um relacionamento fora do casamento, aí essa mulher não o quis mais, e ele mata ela, ele estrangula ela e se suicida em seguida. Então ele faz o quê? Quando ele, vamos dizer, cai em si, digamos assim, aí ele faz, e agora ele vai para o Vale do Suicida, ele passa por muitas dificuldades, sofrimento e tudo mais. Quando ele já está na condição de ser recolhido, para dar um encaminhamento, ele fala: prometi de joelhos, então a sombra de Eulina agonizante, que em uma nova existência, numa reencarnação nova, né, ele queria renascer destituído das mãos que a estrangularam. Então, quando a gente fala, vocês se lembram disso? A questão, eu sei o número de muito poucas, eu acho que é a 621 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: onde está escrita a lei de Deus? Quem se lembra? Na consciência. Deus precisa castigar? Deus precisa nos oferecer uma sentença? Não. Nós mesmos providenciar a nossa própria consciência. À medida que a gente vai tendo um despertamento, ela vai nos apontando. E aqui Mário Sobral, quando a sua consciência começa a indicar para ele o que ele havia cometido em relação a Eulina e em relação a si próprio, vai descrevendo assim, ele começa a perder, porque assim, o nosso corpo físico, todo mundo se lembra, né? Nós somos três, de uma maneira geral somos três, né? Nós somos espírito, que é a essência, o perispírito e o corpo. Então, esse corpo é tudo combinadinho, quando a gente vai reencarnar, como que nós vamos ser e tudo mais, mas o autor de tudo isso é o espírito. E ele vai, por exemplo, no perispírito, moldar esse perispírito. Então, ele começa a perder as mãos. A consciência dele indica que, pelo crime que ele havia cometido, ele não se sentia merecedor de ter as mãos. E ele reencarna numa condição de muita dificuldade realmente. Então ele fala: eu mesmo me darei tal punição como testemunho do meu sincero arrependimento. Então não foi Deus que disse: olha, você vai ter as mãos amputadas porque você... Não, ele próprio vai... É uma autopunição, de certa forma, né? Porque inclusive tem toda uma ponderação de não é porque eu matei que eu vou ser morta, não é porque eu estrangulei que eu vou ter que perder as mãos, mas dentro da compreensão dos limites dele ali, ele sentiu aquela necessidade. Cada um de nós vamos ter uma escolha. Ele poderia, por exemplo, só pra gente, porque tem muitos espíritas que têm esse entendimento, que tem que ser morto, punido da mesma forma do crime que cometeu, e não é isso. Ele poderia, mesmo exemplo, porque entraria na lei de Italião, né? Então ele poderia, por exemplo, reencarnar, vamos pensar como um médico e com as mãos dele fazer muitas cirurgias, né? Um pesquisador vai para o laboratório, manipula elementos ali para descobrir uma vacina, um remédio que vai ser benéfico para muita gente, né? Poderia ser assim, mas ele escolheu daquela forma. Bom, então ele continua, né? Aqui. Não é a lei que mais exige, sou eu que voluntariamente suplico ao Pai todo misericordioso. Essa forma para que ele pudesse, ele fala. E também ele se sentia muito culpado por conta do suicídio. Então ele tinha duas questões, era o suicídio e era o crime cometido pelo estrangulamento da Eulina. Então eu queria colocar isso para vocês nesse sentido, sabe?
Aí eu quero ver o menino lá do Paquistão, ele foi, vamos dizer, doutrinado pelo que estava lá, por aquela sentença lá no Corão, dizendo que seria condenado por... Tem outros itens lá que fala que qualquer ofensa a Maomé ou ao Corão, tudo, tem toda uma condenação, inclusive a própria morte, muitas vezes, né? Então isso fica, imagina, desde pequenino você educa a criança com aquele pensamento, com aquelas regras. E aqui o nosso irmão Mário Sobral, ele, como nós sabemos da lei da consciência, ele vai buscar um caminho para se refazer. Então ele fala, sim, passarei sem as mãos que serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa. E assim tem toda uma história, eu acho interessante quem não leu. Ele é um livro, muita gente fala, mas é um livro que é difícil de ler. Não, ele é muito consolador, porque ali a gente tem Maria de Nazaré com o trabalho de suas companheiras, acolhendo, amparando, assistindo esses suicidas que ali são recolhidos e amparados nesse chamado Vale do Suicida. Vale a pena ler. É um livro muito forte nesse sentido, mas vale a pena. Então eu quero comparar aqui a lei e a justiça. Nós temos a lei civil, então, aí o Código de Hammurabi, nós temos a Torá, que é a lei do judaísmo, nós temos o Corão Sagrado, que é do islamismo. E vamos pensar, nós temos Código Penal nosso aqui no Brasil, civil, penal, lei de trânsito, temos tudo isso, né, para regular a nossa vida social aqui no nosso ambiente da Terra. Mas Ana Cláudia já nos adiantou, lei de Deus está na consciência, está na consciência. E à medida que nós vamos caminhando na nossa compreensão, no nosso entendimento, voltando naquela lei que eu tinha falado para vocês, justiça, amor e caridade. Vamos misturar misericórdia aqui para dar um tempero bom, justiça, misericórdia. E nós vamos assim conseguindo atender o que nos vai ser exigido diante dos nossos compromissos, dos nossos erros, dos desvios do caminho. Então nós vamos precisar de arrepender, expiar e reparar. E aí nós alcançaremos a condição de espírito puro, que é isso que o Criador estabeleceu para nós, para que sejamos felizes. Nada de penas eternas, né? Então a doutrina espírita é muito consoladora nesse sentido. Bem, e a história desse escândalo então? Escândalo é um fato, um acontecimento que contraria sentimento, regra, moral, está ligado mais às questões da moral. Tem que passar rapidinho. E eu achei interessante, vamos buscar. O escândalo vem do grego, significa uma armadilha. De alguma forma, eu ouvi dizer que pode ser até uma arapuca. Deve ter aí muitos meninos aqui que já brincou com arapuca, que foi prender passarinho, né? Então, uma arapuca seria uma forma, aquele pauzinho que fica segurando assim, né? Aí, na hora que puxa, aquilo ali seria o escândalo, porque prende passarinho. Então, eu achei interessante falar que é tropeço. Agora veja bem, se eu tenho uma montanha pela frente, eu não vou tropeçar. Mas quantas vezes vamos tropeçar em pedrinhas? Em coisas pequenas que a gente, dá nada não é assim? Dá nada não. Mas pode dar muita coisa, né? Então ninguém tropeça em uma montanha, mas sim nas pedrinhas. Então essas pedrinhas vão se constituindo nos escândalos que nós enfrentamos a cada dia. Nós temos os escândalos privados da nossa vida social, da nossa vida de relação, que vai desde uma infidelidade conjugal, que vai a questão da sexualidade. Nós temos os escândalos públicos, político, financeiro, desportivo, acadêmico, judiciário. Acho que dá para a gente ter uma ideia, não dá tempo da gente até ficar nomeando, lembrando exemplos. Tem de sobra, né? Tem um escândalo que nesse nosso tempo está tendo um efeito muito prejudicial. Rede social é muito bom, não é? Rede social.
oportunidade de disseminar as informações. O que está acontecendo lá do outro lado do mundo, nós podemos saber, a gente assiste em tempo real, né, os acontecimentos. Então a gente compartilha as informações, conecta-nos com o mundo todo. Porém, nós estamos ainda, por conta da nossa moral, por conta da nossa impureza, dos nossos vícios, disseminação de notícias falsas, maledicência. E como a gente gosta, não é? De divulgar o que o outro fez de errado. Então a gente tem prazer em propagar os escândalos. Então nós vamos ver que o escândalo, e a questão da maledicência, que coisa, né? Agora a gente propaga com muito mais velocidade, com muito mais rapidez. Então, para falar mal do outro, para comprometer a imagem de alguém, e não é porque vai ajudar não, né? Não é porque vai ajudar, é porque realmente a gente gosta de falar mal. A gente tem então esse escândalo no sentido vulgar, que é tudo que vai chocar a moral. Pessoal, vai chocar a moral se ninguém vê. Olha, eu fiz algo. Ninguém viu? Tudo bem, tudo bem. Só se alguém vê que vai ser um escândalo. Então, aqui Jesus diz sepulcros brancos por fora, mas cheio de podridão. Escândalo no sentido evangélico, que é para a gente chegar mesmo ao próprio título da nossa conversa, né? No sentido evangélico, ele é resultado do mal moral, ele é resultado da nossa imperfeição, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa maledicência. Então isso vai resumir aí o que seria o escândalo no sentido evangélico, como Jesus nos alertou. Então é resultado das nossas imperfeições, das nossas más ações. É nesse que a gente... Bom, é claro que nesse escândalo que a gente produz aí na internet, vamos parar com isso. Mas o que nós temos de mal moral é o principal que vai nos ajudar a fazer essa distinção, o bem e o mal. A dificuldade que a gente tem das escolhas é consequência da nossa imperfeição. Então é necessário que isso seja um escândalo muitas vezes, porque não adianta. Menino, não faz isso que você vai se queimar. O que o menino faz? Põe a mão no fogo, não é? Meninos, meninas, todos nós, tantas vezes a gente não está errado até certo ponto quando nós vamos fazer um teste. É assim que a gente pesquisa, a gente descobre, a gente comete enganos, volta. Já imaginou se Thomas Edison não tivesse repetido lá não sei quantas, 800, 700 ou não sei quantas vezes, ele não teria descoberto o que descobriu, né? Mas a gente tem que saber esse limite das coisas. Nós já temos condições de ter o livre-arbítrio, a livre escolha, a capacidade de distinguir o que está errado e o que não está errado. É necessário que venha o escândalo para que os homens tenham expiação na terra, se punam a si mesmos. Então, muitas vezes é necessário a gente sofrer a consequência do nosso erro, do nosso vício. A gente, para sair desse mal, a gente acaba tendo que passar por ele. Então a gente vai observar que isso vai desaparecer. Deus não precisa de alguém que venha e faça errado para castigar alguém, não precisa. Ele aproveita muitas vezes o nosso vício, o nosso erro, até para contribuir que o outro se resolva, mas ele não vai precisar. Com o tempo já terminando, eu quero só colocar ainda. Nós espíritas, o que a gente aprende com o doutrina espírita é que, olha, insiste, encarna, reencarna. Muitos de nós vamos alcançar uma condição de mais elevação. Aqueles teimosos, não vou, ainda não é hora, vão ser excluídos para outros planetas, mundos primitivos talvez, passa por um exílio, por uma expiação, para se submeter a novas experiências. Sem dúvida nenhuma que não significa que eles são abandonados, eles
são, na verdade, dado a eles uma oportunidade nova. Essa é a questão, né? Então, aquele que muitas vezes é instrumento de escândalo, ele vai até contribuir como instrumento de justiça, mas ele tem mau instinto, então ele vai ter que reparar também. Todos nós vamos passar por isso. Vale a pena a gente ficar mostrando o erro do outro só se for para ajudar. Aí eu chamo ali discretamente, vamos conversar, isso não foi legal. Agora eu não vou publicar na internet, né? Se a gente quiser ver melhor, vamos lá na questão 904. E a gente termina ainda com essa fala de Jesus: se a tua mão te serve de causa de escândalo, corta. É claro que não vai levar isso ao pé da letra, não é essa a proposta de Jesus. Ele fala realmente para chamar a atenção, né? Então não tem necessidade de flagício, de mutilação, nada disso. Nós temos que arrancar do coração, sim, todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Não é arrancar o coração, mas é purificar esse coração. Através de quê? Através de seguir os ensinamentos de Jesus e seguir a lei do Criador. Isso resolve tudo, né? E onde a gente consegue compreender de uma maneira muito esclarecedora, consoladora, através dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Vejam bem, então, que pelo menos dá uma ideia para a gente, né? Mas vale a pena a gente pegar esse capítulo e estudar assim com mais calma. Então eu agradeço a oportunidade, espero ter levado. Vamos pensando numa coisinha pelo menos para casa hoje, para cada dia a gente somando. Então, muito obrigada.